Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 em diante. Diz assim: Jesus dizia aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes em mim, em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Respondendo-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Amados, acho que ficou notório que eu vou falar sobre liberdade. E antes de ir para os textos bíblicos, eu quero aqui enfatizar algumas filosofias que têm influenciado a igreja durante um tempo e algumas influenciam até hoje. A primeira é a filosofia de Epicure, e o seu paradoxo. Epicure foi um grego antes de Cristo que questionou acerca do mal. E por que o mal existe? Por que se Deus ele é tão bom, ele deixa com que o mal acontecesse? E aí ele faz algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, e não precisa responder, respondem para si mesmo. Ele pergunta: o mal existe? Tem uma resposta: sim, o mal existe. Deus sabe que o mal existe? Aí há duas respostas: não e sim. Se a resposta for não, ele conclui: então ele não é onisciente, porque ele não sabe que o mal existe. Se sim, segue-se uma outra pergunta: Deus pode acabar com o mal? Novamente, duas respostas: sim e não. Se não, então ele conclui: então ele não é tão onipotente, ele não é todo-poderoso. E se sim, segue-se uma outra pergunta: Deus quer acabar com o mal? E aí, novamente, há duas respostas: se não, então conclui: então ele não é bom. E se sim, segue-se uma outra pergunta: então por que o mal existe? Aí aqui se fragmenta em três partes: primeira, para nos testar; segunda, Satanás; terceira, livre-arbítrio. A primeira, para nos testar, e aí se conclui: se ele é onisciente, já sabe o resultado, então não precisa nos testar. Ok? Segundo, Satanás: se ele é onipotente e é bom, ele teria destruído Satanás. Terceiro, livre-arbítrio. Aí segue-se uma outra conclusão, uma outra pergunta, aliás: Deus poderia ter criado um universo com livre-arbítrio sem o mal? Aí novamente duas respostas: se sim, então ele não é bom, porque assim não o fez. E se não, então ele não é onipotente, ele não é todo-poderoso. Esse é o paradoxo de Epicure. Quem combateu isso veementemente foi Agostinho, um bispo de Hipona. Qual é a questão aqui? O mal, para Epicure, é centralizado em Deus. Para Agostinho, não. Para Agostinho, o mal moral, ele é centralizado no homem. Isso foi feita uma reunião, um concílio, e Epicure, então, ele foi derrotado, vamos assim dizer, e também as suas ideias, e passou a ser um herege e também um ateu. Ninguém mais dava ênfase para esse paradoxo, porque a centralidade para Epicure está em Deus e não no homem. Para Agostinho de Hipona, ele está
ligado ao homem e a sua queda, que é o segundo personagem, tanto filosófico quanto teólogo, que a igreja escuta e atende os seus ensinamentos até os dias de hoje. Eu quero te alertar, tanto você que está na live quanto aqui na igreja, preste atenção, porque senão vai ficar confuso. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Amém. Então, para Agostinho, a queda de Adão, por ele mesmo, pela sua própria responsabilidade, traz esse mal moral e afeta a todos os seres humanos. Ele vai chamar isso de depravação total. Então, não depravação de que o homem, todos os homens são totais depravados. A ideia da depravação total é de que abrange a todo ser humano e abrange todas as faculdades do ser humano. As pessoas tendem a entender, quando se fala de uma depravação total, de que o homem ele é inteiramente depravado. E aí a gente começa a olhar com olhares diferentes. Eu olho para a vida do pastor André e penso que ele é depravado. Não é essa a ideia, tá? A ideia é outra e já já a gente vai falar sobre isso. Então Agostinho defendeu isso veementemente, né? O mal, ele é uma responsabilidade humana pela sua depravação, que é plena, vamos assim dizer. E aí surge um outro teólogo e filosófico também, que é Pelágio, da Britânia. E ele diz que não, que o mal de Adão é só de Adão. Isso não foi passado para todos os homens. Aí pergunta para Pelágio, então por que o mal existe se não foi passado para todos os homens? Porque todos os homens seguiram o mau exemplo de Adão. Então você nasce limpo, sem pecado, e pela sua má influência, pela má educação à sua volta, você também peca. Mas você nasce limpo, tendo a capacidade de não pecar, tendo a capacidade de ser igual a Jesus Cristo, de não pecar, de nunca conhecer o pecado e nunca cometê-lo. Em momento algum da sua vida, se você ficar firme nessa tua limpeza, nessa tua pureza quando criança, e não deixar se afetar pela má educação. Então, o mal moral para Pelágio é um mau exemplo, é uma má conduta que foi passada, ensinamentos maus de geração em geração. Novamente, Agostinho de Hipona combate essa ideia, e houve também um concílio lá em Orange. Concílios são reuniões, tá? São reuniões de pessoas, os líderes da igreja, e conclui que aquele ensinamento ele é errado, ele é herético, e a partir de então aquele ensinamento não é mais usado como modelo para o ensinamento da igreja, tá bom? Isso é um concílio, essa reunião. E foi derrotado nesse concílio lá em Orange, uma cidade, e Pelágio sumiu com seus ensinamentos, e o Agostinho e os seus ensinamentos prevaleceram até os dias de hoje. Só que o que me parece aqui é que algumas pessoas ainda compactuam do pensamento de Pelágio. Por quê? Aonde esse ensinamento afeta? Na liberdade. Porque se você nasce inteiramente puro, então a tua liberdade ela é plena. Amém? Estão entendendo até aqui? Ela é plena, sem defeito, sem pendências, tanto para o mal quanto para o bem. Ela é neutra, é uma vontade neutra. Ela nasce neutra, e você, não tendo a influência do pecado, você vai decidir por si mesmo buscar a Deus, orar a Deus, ser salvo e outras coisas mais. E Agostinho entendia que não, que pela depravação total, nós fomos afetados nessas áreas, e é sobre isso que eu quero falar, tá? Primeiro, total por quê? Porque afeta todos os homens. Romanos capítulo 3, abre aí.
Nós vamos ler alguns versículos, vou tentar ser bem rápido, tá? Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perceba, Paulo está dizendo: todos pecaram. Por isso que é total, porque todos pecaram. 1 Reis, capítulo de número 8. Capítulo 8 e versículo 46. Só a parte A. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Olha aí, está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito isso, pastor? Está escrito isso, Patrícia? Não há um homem que não peque, por isso que é total. Salmo 143. Por isso que Agostinho entendia que era total, numa totalidade, porque vai passando, né? Os homens vão todos pecando, não há um que não peque. Salmo 143, versículo 2: e não entres em juízo com o teu Senhor, com o teu servo, aliás, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Nenhum, perceba, todos, nenhum. Lá em 1 João, e o importante nós sabermos que 1 João, ele é escrito para cristão, né? E olha lá o que ele afirma, 1 João, capítulo 1, olha lá, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Pedro fala isso para cristãos, imagine quem não é cristão. Então por isso que é total, porque todos pecaram, não há um justo sequer, tá bom? E se dissermos que não temos pecado, fizemos-nos mentirosos, olha lá. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, ou seja, estamos mentindo. Então, o primeiro ponto aqui de totalidade é porque afeta todo ser humano, todo ser humano. Diego, a Isadora é pecadora? É. Ela só não tem consciência disso ainda, mas ela vem de uma semente corruptível. Eu vim, você veio, todos nós viemos. Nossa, Diego, mas não dá para entender como um ser tão santo e angelical. A gente tem essa tendência de pensar que criança é angelical, que criança é perfeita, que criança é santa. É santa, como eu sou, como você é. Só que é pecadora, ela só não tem essa consciência ainda. É tão interessante que nós também temos a tendência de pensar que as pessoas são boas. O pastor tem ministrado uma série aqui de terça-feira, e um pouco disso aqui está baseado no que ele está ministrando, e ele afirmou, né, sobre a guerra espiritual, que nós somos escravos do mundo, somos escravos da carne e somos escravos do diabo. Olha isso, irmão. Não foi nessa sequência, mas foi isso. Acho que primeiro foi o diabo, depois o mundo, depois a carne. Mas eu sei que foi esses três. Então, estamos aprisionados. Quem está lá, né, longe de Cristo, ele está aprisionado. Ok? Então não há um sequer, não há um só sequer. Segundo ponto, por que total? Porque afeta o meu intelecto. Romanos, abre lá. Capítulo de número 3, de novo. Versículo 9 em diante. Pois que
Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo de pecado. 10. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer. 11. Não há ninguém que entenda ao intelecto. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O pastor falou uma coisa interessante aqui, antes de eu assumir. Ele falou assim: olha, eu respeito você que tem temor ao vírus. Eu também. O duro é quando você teme o vírus e não teme ao Senhor. Esse é o problema. As pessoas temem um monte de coisa, mas não temem ao Senhor. Se porta de qualquer maneira, se veste de qualquer maneira, fala qualquer coisa, não é convertido. E usa a graça ainda para sustentar as suas fraquezas e os seus pecados. Não, Deus é gracioso. É o que nós estávamos comentando hoje cedo. Deus é gracioso, Deus vai me perdoar. E eu dizia ontem para os meus filhos: Deus pagou muito caro para ficar te perdoando, irmão. Sangue do filho dele, muito caro, muito caro. E você está achando que sempre quando você... a graça cobre meus pecados, a graça cobre meus pecados, e não quer mudar de vida, não quer mudar a postura, e usa a graça como muleta para pecar. Coitado de você quando estiver diante de Deus. Vai ser sem clemência. Falava isso para os meus filhos ontem. Se vocês não se converter, o Pablo, a Helena e a Lohana, se vocês não se converter, ai Senhor, mas meu pai era crente, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. E eu dizia para eles: o fato de vocês conhecerem a Jesus não quer dizer que ele conhece vocês. Então nós precisamos parar de usar a graça como muleta para pecar. Temos que romper com o pecado. Pecado não pode fazer parte da nossa vida, porque será sem clemência. Dá dó dessas pessoas que pensam que vão usar e abusar, e no final das contas vão ser perdoadas porque a graça é infinita. De fato, irmão, a graça é infinita, mas Deus não terá clemência no último dia. Como diz o outro, vai ser sem massagem. Sem massagem, irmão. Sem massagem. O nosso intelecto, né? Não há quem entenda, porque afeta o mal, o pecado afeta o nosso intelecto. Segundo, os nossos sentimentos. João 3. É tão interessante que a maioria dos pregadores, a maioria dos teólogos, fica com a parte boa de João 3, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e fica fantasiando, e esquece desse aqui, ó o 19. E a condenação é esta. Olha, o mesmo texto que diz que Deus amou, que Deus entregou o Filho, vai dizer da condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram. O pecado afeta os nossos sentimentos. Amaram as trevas. E é tão interessante, não é uma questão de tipo assim, não, eles quiseram a luz. Não, eles penderam para as trevas. Não, eles negaram a luz. Não, é amor pelas trevas. Olha isso, irmão. Amor pelas trevas. Olha lá. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram. Você ama teu filho? Com certeza. Amar as trevas, irmãos. Amaram as trevas. Olha lá. Então o pecado afeta os nossos sentimentos, né?
e afeta a vontade do homem também. 2 Timóteo. Glória a Deus. Versículo 24. Capítulo 2 e versículo 24 de 2 Timóteo. É texto meu de cabeceira esse. Porque é a única hora que o homem trabalha para a salvação de alguém. Nossa, Diego, mas você já falou inúmeras vezes que o homem não tem coparticipação na salvação, e eu creio veemente nisso. O homem ímpio, ele não tem coparticipação na salvação. Mas o homem cristão, olha a participação aqui. Ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto a ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem. Aí vem a máxima: a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para que conhecem a verdade. 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então o pecado afeta a vontade do homem, aprisiona a vontade do homem. Não é uma vontade livre, perceba. É uma vontade presa. Olha lá. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Olha a base para a ministração do pastor André, quando o mundo está preso no diabo. Está aqui, irmão. Nos laços do diabo, em cujas vontades deles estão presos. Então a vontade do homem natural está presa nos laços do diabo. Não é uma vontade livre, porque senão não ia ser preso pelos laços do diabo. Romanos 7. Romanos, capítulo de número 7, e aqui a gente vai dar uma viajada, eu vou usar alguns termos fortes. (14) em diante. Romanos 7, 14 em diante. Eu quero que vocês entendam que o que eu vou ler não foi escrito por qualquer um. Primeiro ponto deste texto que a gente vai ler: ele não foi escrito por qualquer um. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Homem que lá em Atos, Deus levanta para sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Por isso que ele sofreu tanto. Porque na sua conversão, a gente estuda isso na teologia, ele foi chamado para sofrer. Não é qualquer um. É um homem que fala: eu sei passar fome, e ainda assim continuar alegre. Eu sei passar sede, frio, sei ter muito e sei ter pouco. Não é qualquer homem. E ele escreve isso. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então presta atenção, irmão. Que lei é essa? Primeira coisa que eu tenho que me questionar: que lei é essa? Do que ele está falando? Jesus não aniquilou a lei como muitos pensam. Jesus, ele, se é que assim eu posso dizer, ele piorou a lei. Sabe por quê? Jesus disse: olha, a lei diz que se você pegar a mulher do teu próximo e se deitar com ela, adulterou. Eu, porém, vos digo
que aquele que olhar e em teu coração desejar, esse já cometeu adultério. Aonde que ele tirou a lei, irmão? Ele cumpriu a lei no teu lugar. É diferente. É diferente. Por quê? Porque você não pode cumprir. E aí ele, por amor à tua vida, às nossas vidas, a você que me escuta, ele cumpre a lei para te salvar. Porque você de fato não tem condições para isso. Não tem condições. Fora de Cristo, não tem condições. Já já eu vou voltar para João 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Então que lei é essa? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas qual é o problema? Mas eu sou carnal. Vendido sob o pecado. Apóstolo Paulo, irmão. Apóstolo Paulo. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero isso não faço. Mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Olha o que o apóstolo Paulo fala, a lei é boa. E se eu não faço, eu consisto com ela. Estou em conflito com ela. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quebra aquela ideia. Nossa, meu vizinho era tão bom. Já ouviu isso? Meu vizinho era tão bom. O traficante não morre, meu vizinho não mexe com ninguém, coitado, tão bom. Não, irmão, não há bem nenhum. Por isso que é depravação total, né? Total. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que quero está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Irmão, cadê a vontade livre aqui? O cara quer fazer o bem e não consegue fazer. O camarada quer fazer o bem e não consegue. Ele não quer fazer o mal e é o que ele faz. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço. Dualismo, né? Não dá para entender que o espírito aqui brigando com a carne constantemente, brigando ferozmente. O apóstolo Paulo, ele falava, olha, eu esmurro a minha carne. Todos os dias eu esmurro a minha carne. Para quê, irmão? Para não pecar. O apóstolo Paulo não usa a graça como muleta. Para amanhã ou depois dobrar o joelho, o Senhor me perdoa. Ele não usa a graça como muleta. Ele esmurra a sua carne. Em outro episódio ele vai falar isso. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha, aqui dentro, irmão, eu vou falar por mim. Todas as vezes que eu pequei, eu não queria pecar. Eu não queria. Quando eu passei por a fase difícil da minha vida, que foi o tempo que eu usei droga, eu não queria ter passado por aquilo. Se eu pudesse, eu apagava tudo isso. Mas fiz.
depois que eu me converti, eu pequei. Não querendo. O que é isso? E aí a gente fica falando que a nossa vontade é livre. Me irrita essas coisas. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O homem interior quer fazer o que é correto. O que acontece? Mas veja em meus membros, no corpo, na carne, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que é do homem interior, e me prende debaixo da lei do pecado que está os meus membros. 24, que é a máxima. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que ele fala aqui? Eu sou trapo de imundícia e não consigo sair disso sozinho. Quem me livrará disso? É alguém que pede por socorro, porque por suas forças não consegue. E é por isso que entendemos que a salvação ela é total do Senhor, porque pelo homem natural ele não consegue se salvar, né? Ou se livrar desta pecaminosidade. O que eu quero que você entenda, irmão? Somos livres em Cristo. Já vou entrar nisso. Somos livres em Cristo. O termo que nós usamos, que é a liberdade arbitrária, ela não é real. Pensa numa partida de futebol. Nós temos lá o árbitro. Eu, graças a Deus, sou corintiano. Graças a Deus, irmão. Olha lá. Corintiano, irmão. E aí eu sou juiz. E eu sou corintiano. E eu sou juiz, vou arbitrar uma partida de futebol Corinthians contra Palmeiras. Eu vou ser o juiz, irmão. Essa arbitrariedade vai ser honesta? Não vai, irmão. Não vai. Você sendo escravo do pecado, a tua liberdade arbitrária vai ser honesta? Não vai. Porque aqui é o árbitro sem pendências. É um árbitro neutro. O que acontece conosco? Aqui é o mal e aqui é o bem. Ó. Então a nossa vontade ela é inclinada para aquilo que é mal. Olha para dentro de si, irmão. A história confirma isso, a Bíblia confirma isso e você confirma isso em si mesmo. E é por isso que para Agostinho a liberdade arbitrária ela existe como uma ilusão. Ela é ilusória. Ela é ilusória para te responsabilizar. Nós não negamos a tua responsabilidade. Só que você não é responsável pela liberdade arbitrária. Ok? Eu não estou falando, irmão, de ir ao shopping comprar roupa vermelha. Estou falando em questões espirituais. Se eu sair daqui agora e querer ir embora de a pé, eu vou. Eu vou de a pé. Então, para Agostinho, essa liberdade não é arbitrária. Voltando lá, em João 8, vamos lá. Que agora, dito tudo isso, eu quero falar com você o que realmente eu gostaria de falar. Dito tudo isso, João 8:31. Jesus afirma: se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora presta atenção. Por que eu não posso usar a graça como muleta? E isso é muito sério. Porque em Cristo eu sou livre. Em Cristo há liberdade, a liberdade verdadeira. Em Cristo. Obrigado, irmão. Não no arbítrio, mas em Cristo há liberdade verdadeira. Então eu estou lá fora, sou um ímpio. Aí Cristo, através do seu Espírito Santo e através da sua palavra, que é um conjunto, vai ministrando, vai me convencendo. Quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí isso vai me convencendo, isso vai trabalhando no meu coração. Eu vou entendendo porque Deus me chamou. E aos que chamou, a esses predestinou. E aos que predestinou, a esses elegeu. E aos que elegeu, santificou, justificou. Então há um processo que é só Deus que faz, que é a liberdade. E aí eu sou livre em Cristo, porque agora eu estou destilado, vivendo a liberdade em Cristo, que é verdadeira, que é plena, que não é ilusória, ela é real. Agora sim, eu tenho competência de olhar para o pecado e falar: não vou fazer. É por isso que você tem que parar de usar a graça como muleta, porque Deus, através de Jesus Cristo, que é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se conhecerdes a verdade, olha aí, e conhecereis a verdade. Que verdade é essa? Cristo. Conhecendo Cristo, o que Ele quer de mim, as minhas atitudes,